Racismo, injúria racial. Você sabe qual que é a diferença? Você sabe qual que é a consequência jurídica para cada caso? Não? Vamos dialogar. Meninos, tudo bem com vocês? Tô bom. Você tá bem, né? Eu tô bem, tô ótimo. Fala pras pessoas. As pessoas sabem porque viram o post dela no Instagram, No né? Instagram, eu tava lá. Não, mas Eu você não sei fala. quando é que isso vai ao ar, Ela foi né? fazer Quando que um vai ser diálogo colocado com lá, o mas Pateta. fui lá dialogar entendi. com... Mas não é muito diferente daqui, então. É que aqui tem mais de um, né? Mas aí você fala que você tem que falar que você foi lá trabalhar, estudar, Fui preparar lá. conteúdo. Não é mentira. Entendeu? Estudar o direito alienígena. Quem me conhece sabe que pergunta assim, Cris, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vontade de viajar. Eu trabalho com E aí preguiça, é Deona. isso aí. É, com fome, com preguiça, com ódio, muitas vezes, Com mas sono. com vontade de viajar sempre. E aí eu fui tirar uns diazinhos de férias, e aí agora, mas já estamos aqui de volta. E hoje a gente vai falar de racismo, que é importante. Então, peraí, primeiro, você tá bem? Tô bom. Tá bem? Então, Fê, você tá bem? Tô bem. Tá bem? Rafa, Tudo bem. tudo certinho? Não tão bem quanto você, mas tô bem. É, Então, vamos levando a vida. acontece. Cada um vai pra onde pode. Cada um tem o que merece. Eu fui pra Jundiaí também, tá bom? Tá ótimo, Aí, onde você gosta de ir. Eu gosto. Então. É pior que gosto. Eu sei. Eu gosto. Gente, a gente resolveu falar de racismo. E aí, eu, né, sempre, desde o começo, né? Acho que a gente pensou que esse era um tema que a gente devia dialogar aqui. Porque acho que as pessoas confundem um pouco racismo com injúria racial. Um pouco você tá sendo modesto. Tô sendo modesta. Ah. Mas a confusão, é justa a confusão? É justa. É justa a confusão, né? não. É justa. Completamente É muito aceitável justa. esse tipo de confusão, né? Mas o tio do Zap, ele responde, não? Você acha que ele vai responder bem essa pergunta? Eu acho que ele Eu vai acho que saber. ele vai responder talvez melhor do que a gente, viu? Talvez. Não sei. Eu acho que as pessoas acham que racismo chamam de racismo a injúria racial. Sim. Então, assim, eu acho que Mas não deixa de ser também, né? Mas juridicamente tem Mas diferença. o Hoje em dia não mais, né? Pelo menos, o assim, você STF tem... já resolveu esse problema, porque colocou tudo no... Então, tudo vamos no lá, pacote. Rafa. O STF, qual que era a diferença e o que o STF fez para colocar tudo no mesmo... de uma forma que essa dúvida não deva existir mais? Então, na verdade é o seguinte, pessoal, a injúria racial é uma forma de você atribuir uma qualidade pejorativa a uma pessoa por questões raciais, né? Então, você ofender alguém chamando-a de macaco, por exemplo, consiste na injúria racial. Enquanto o racismo é uma conduta um pouco mais grave do ponto de vista prático, que é segregar alguém em razão da sua condição racial ou da sua cor, né? E, na verdade, é o seguinte, antes de 2023, a conduta de injúria racial estava prevista no Código Penal, no seu artigo 140, parágrafo 3º, enquanto o crime de racismo estava na lei... Deixa eu lembrar o número da lei aqui. 7.716. Isso, Só sei porque tá aberto aqui, tá? Tá, ok. A lei de racismo, então, tinha lá o crime de racismo, que é a segregação de alguém por conta da sua cor, né? E a injúria racial, que era a ofensa em razão da sua cor, prevista no Código Penal. O Supremo Tribunal Federal, em 2022, outubro de 2022, julgou um HC e equiparou as condutas, dizendo o seguinte: racismo e injúria racial são espécies, né, do gênero racismo. Então, temos o racismo propriamente dito e a injúria racial. Na esteira dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2023, uma das primeiras medidas do governo Lula 3, foi promulgar uma nova lei que transplantou, na verdade, a conduta de injúria racial para o crime de racismo. A lei de racismo, né? Para a lei de racismo. Então agora se chama tudo de racismo. Tudo de racismo. E é importante, viu? A injúria racial, né? A ideia do Supremo, quando julgou esse HC, era justamente dizer o seguinte, ó, a injúria racial prevista no Código Penal, antigamente, era imprescritível também por ser uma espécie de racismo. Antes da lei prever, portanto, o Supremo... Isso. Teve muita gente que criticou, Depois convalidou a... Eu posso fazer um breve apanhado aqui? Porque o que acontece foi o seguinte, até os anos 2000, injúria era injúria. Tá? Isso. Não importava... Bom, vamos dar exemplo de injúria, eu vou ter que falar palavrão, tá? Depois o Marcelo, se quiser, bota pi. Tá bom. Tá bom?
Pra Mas, mim assim, vai um não palavrão precisa. social. Vou dar, então. Eu posso dar um exemplo de injúria sem falar palavrão, mas eu vou deixar você falar. Vou adaptar. Ó, Tá bom, palavrão do aqui. tio do Zap, vai. Isso, seu pulha. Isso. Né, seu... Seu bobão. É isso. O idiota é mais forte. Então, se você chamar alguém de FDP, é injúria, certo? Injúria. É injúria. Até os anos 2000, você chamar alguém de macaco era Injúria. Não era como uma se injúria for- com diferença de Isso, como de se fosse o consequência, FDP. tá? É. Era a mesma coisa, a pena era a mesma. Detalhe, Ação nos privada, dois casos, isso, Ação privada. nos dois Iniciativa casos, privada. a vítima, o Ministério Público não se metia na parada. Falava, olha, você quer processar quem te ofendeu? Né? Lembrando que injúria é uma ofensa à honra subjetiva, que é da o quê? pessoa. Autoestima, O né? sentimento, É o autoestima. sentimento, Pessoal. a estima própria. Isso. É a imagem que você tem de De si você mesmo. Então, assim, isso que a injúria ofende essa estima própria. E até então, até os anos 2000, era a mesma coisa você chamar alguém de uma coisa ou de outra, era injúria e ação penal privada, a pessoa tinha que contratar um advogado para Isso. processar. Entrar com queixa-crime. Nos anos 2000, a lei, o Código Penal, então, sofreu uma alteração para passar a prever que, assim, olha, peraí, a injúria tradicional, você chamar de FDP, de pulha, boboca, o que seja, daí, o que vocês imaginarem, né, continua sendo injúria, mas chamar de macaco. Aí a lei começou a falar assim, olha, usar elementos de raça, cor, etnia, religião, procedência, quer dizer, de onde a pessoa vem, né, pessoa idosa, ou com deficiência, isso passou a ser a chamada injúria racial, com pena maior. Detalhe, o Ministério Público é quem processa. Nesse caso aí, a vítima, se ela der o sinal, ela fala assim, não, eu quero que o fulano seja processado, né? ela não vai ter que contratar advogado, tal. O Ministério Público vai processar e a pena, o resultado, a consequência, portanto, é mais grave. Qual era a diferença disso daí para o racismo? Fundamental, assim... O crime de racismo, que estava nessa lei aí que o Rafael 7.716. O crime de racismo, que é o tratamento preconceituoso. Então, se você coloca assim, você é professora, aí você bota na porta da sua sala de aula assim, aqui não aceito negros. Na minha aula não aceito negros. Então, você faz um anúncio no jornal não existe mais, né? Mas enfim. Deve existir. Você põe lá assim, contrato... Cuidadora, assim, com referência, não aceito negras. Opa, né? Tinha um jeito mais sutil. Boa aparência, né? Boa aparência. Tinha um jeito mais sutil. Mas assim, ok, isso é racismo, por quê? Isso não afeta uma pessoa diretamente, né? Isso daí afeta uma coletividade. Então, quando a pessoa fala assim, não, mas pera, por que nessa sala não aceita judeus? Por que nessa escola não aceita nordestinos, judeus, negros? Então, assim, isso, né? A própria lei de racismo fala também de religião. Então, se você fala assim, não contrato católicos, não contrato umbandista. Um bandista. Entendeu? Isso é racismo, tá? Isso não era injúria racial. Porque então, tem essa indeterminado, coisa... né? Indeterminado. Não era contra uma pessoa, isso. E a injúria racial era contra uma pessoa, e né? por muito tempo a coisa ficou assim, né? Por muito tempo a coisa ficou assim. Então, a diferença fundamental era essa. O racismo é contra um grupo, né? E a injúria para pessoas ou pessoa determinada, né? Componente daquele grupo. Componente daquele grupo, mas uma pessoa determinada. Bom, aí a lei mudou um tiquinho mais, né? E hoje, como é que ficou? Então, hoje, a pena da injúria, o chamar de FDP, continua sendo baixa, continua sendo ação privada, ou seja, a vítima tem que contratar advogado. A injúria racial saiu do Código Penal e foi para a lei de racismo. Né? Isso implica em quê? Isso implica no fato de que a injúria racial também, portanto, agora é imprescritível. Significa, gente, pode passar o tempo que for, o indivíduo pode ser processado pela prática do crime. Mas faz 5 anos, não importa, é imprescritível. Né? 5, 10, pra usar 20, a expressão do 80, tio do Zap, não caduca. Não caduca. Não caduca. Né? E é inafiançável. O cara não pode, não vou pagar uma fiança para responder ao processo em liberdade. Não é que não pode responder ao processo em liberdade, mas não mediante fiança. Não tem mais pagamento de fiança para esse tipo de crime. Na prática tem pouco efeito. Tem uma polêmica que eu vou falar daqui a pouco. Dada essa explicação básica, né? Tem uma polêmica que eu quero falar daqui a pouco, mas assim, na verdade, eu quero saber de vocês, assim, o que vocês acham? Vocês acham que deixam de acontecer episódios de racismo por conta da lei? A lei basta. De novo a gente cai naquela discussão, né?
Basta a lei para diminuir episódios de um determinado comportamento? Não basta a lei, mas eu acho que Inibe. tem um caráter educativo do tipo, se o cara for... Inibe. Não é quem vai inibir, mas o cara vai ser punido. Talvez aí entra na teoria da pena, né? O exemplo da pena, de aplicar a pena para aqueles que praticam o crime, seja racismo ou a injúria racial. Punindo aquela pessoa serve como exemplo. Serve como exemplo para pessoas próximas, do tipo, mesmo que ela continue sendo racista, mesmo que ela continue pensando daquela forma, ela não vai declarar Para de falar. Então mas você pensa sozinho aí na sua, você né? pensa só na sua Isso. cabeça. O que eu acho que guarda pra você. Só a lei não funciona, mas eu acho que tem algumas coisas que diferenciaram. Por exemplo, agora a gente tem um órgão diferente do Ministério Público, ou seja, alguns representantes do Ministério Público que analisam os crimes relacionados ao racismo. Então, tem lá uma pessoa um pouco mais engajada, um pouco mais preparada, um pouco... E mais, o fato de não ser mais uma ação privada melhora muito, porque pra gente explicar, na ação privada, a vítima precisa contratar um advogado para fazer as vezes do Estado ou do Ministério Público. E algumas vezes precisa Dá mais trabalho, tem que pagar, né? Também dá mais trabalho, custa mais. Custa mais. Não, também ele tem que pagar, né? A vítima tem que custear pagar, alguma coisa, tem que pagar. exatamente. Ou tem que conhecer um advogado, mas assim, ele tem que gastar dinheiro na média. E quando vira a ação pública incondicionada ou condicionada à representação, ou seja, ele representando aquilo anda sozinho e não precisa gastar dinheiro, o Ministério Público... O que é mesmo a faz às representação? Às vezes quem tá vendo não sabe. O que é representar? Autorizar. tem que ir na polícia dizer que eu quero que a vítima, que o autor seja responsabilizado. Eu quero justiça. Eu quero que o autor seja responsabilizado pelas ofensas que fez contra mim. Acho que é isso. Ou contra a coletividade. Enfim, o que ele falou. As suas ofensas. Acho que sim. Acho que é isso. E eu acho que muda por isto. E tendo este outro olhar da acusação, muda bastante. Eu vejo em alguns casos, ou seja, que a gente tem no escritório, que antigamente falava, mas isso aí vai para o Juizado Especial Criminal, isso é uma queixa-crime, difícil de receber a queixa-crime, pode ser que o advogado não seja um criminalista e tenha problemas. E tem dificuldades mesmo de queixa-crime, né? Queixa-crime tem lá as suas peculiaridades. Juiz não gosta de advogado entrando com ação. O Ministério no Público crime pode. Exatamente. Mas, esse advogado enchendo o saco agora só tem por muitas causa... formalidades. Não, e só por causa disso aqui, chamou só disso aqui, você tá entrando com não. Que mimimi, né? Mimimi. Agora, muito juiz pensa assim, né? Quando vem de um braço especializado do Ministério Público, e aí... Aí nada de braçada. E aí acontece um pouco com o que a gente vai falar no próximo episódio, que vai falar de mídia, ou seja, quando isso ganha mídia, aí isso anda mais fácil, anda mais rápido, e a coisa fica muito mais fácil e muito mais automática, eu acho. Então, você falar só a lei basta, acho que só a lei não basta. Mas com estes outros, com esses outros artifícios, não artifícios, mas com essas outras providências, acho que isso começa a ter o efeito e o autor começa a falar, melhor não, acho que agora... Vou pensar duas vezes antes de fazer. Melhor chamar ele de idiota. Ou melhor xingar ele de outras coisas, mas não de questões relacionadas ao racismo. Eu acho que só a lei não basta, mas assim, eu acho que sem a lei não vai. Sim. Então, acho que assim, a lei é condição essencial, assim, não suficiente, tá? Então, significa só ela não adianta, mas ela é fundamental. Eu quero falar uma coisa, eu quero dizer uma coisa. Desculpa, eu falo aí. Eu acho que no crime de racismo, eu acho que a lei é fundamental, concordo com você em tudo. Agora, eu acho que é peculiar. Porque, obviamente, o que o Rafa falou, uma das funções da pena é justamente a prevenção. E aí, essa prevenção se dá justamente pelo fato de que eu vejo alguém sendo punido, então eu não vou praticar aquele crime porque eu tô vendo que aquela pessoa é punida por aquela conduta. Essa é uma função, né, na ideia, né, no dever ser. Eu acho que o racismo, ele é peculiar pelo seguinte, a pessoa se sente... assim, uma coisa é eu pegar uma arma e praticar uma extorsão mediante sequestro contra alguém. E aí, a maioria das pessoas vai dizer, não, eu não faria isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, o racismo é uma coisa que não é... Você não precisa necessariamente ser um bandido para você ser racista. E assim, considerando, inclusive, bem que o racismo observado. não é só com relação à cor, nem à raça, à etnia, né? Mas tá relacionado à procedência. Então, assim, as pessoas praticam muito racismo, sem às vezes, nem saber exatamente o que é. Praticam no Instagram. Praticam o tempo inteiro, né? Com a cara limpa. E assim, eu acho que se não tivesse a lei, a gente não ia ter o que eu imagino que a única coisa que podia acabar é educação.
Você ter educação. Você não acha que isso vem da sociedade racista, preconceituosa? Ou seja, porque a gente, nessas questões, tinha piada disso. Ou seja, isso era engraçado. Então. O colega diferente era zoado. Ou seja, de todas as questões, eu tô dizendo assim, isso é um negócio que era normal antigamente. Cultural, e agora, sim. com a cultura, eu acho que a sociedade evoluindo, vem mostrando que, puxa, isso não é legal, isso não pode. Isso. Não, isso aí é muito grave, isso pode até ser considerado um crime. Acho agora que é crime. Eu só acho que isso não deveria ter sido feito como o Supremo fez. Aí depois virou lei. Então, com a lei, ok. Acho que a interpretação do Supremo, se aquilo era um crime X ou se era de fato um crime de racismo, acho que não podia. Aquilo eu acho que é uma aberração jurídica. Mas agora com a lei, acho que isso funciona bem. Eu até concordo com a opinião do Supremo, mas acho que não era a função dele e acho que ele não poderia ter feito. Sempre Mas aquela concordo discussão. com você, só não era você quem tinha que dizer. Exatamente, nem nesse momento, nem dessa forma. Mas só para explicar, olha só, a gente tem então, essa lei 7.716, ela é de 89, ou seja, é uma lei que veio logo depois da Constituição. Então, até a Constituição, a Constituição Democrática. Então, na Constituição, a gente fez esse resgate histórico, né, de um país que viveu anos, né, na ditadura. Na ditadura por ser democrática, mas quer dizer, na escravidão. Escravidão, escravidão. Sim, então, quando a gente colocou lá que o racismo é imprescritível, a gente, na verdade, a Constituição Democrática veio para fazer esse resgate e dizer assim, olha, a gente submetia negros, né, ao regime de escravidão. Então, agora nessa Constituição Democrática, vou dizer assim, olha, racismo é imprescritível. Então, assim, é uma forma de proteção, é uma forma de dar uma... inadmissível pelo Estado brasileiro a conduta Exatamente. de racismo. É inafiançável, é imprescritível, assim, era muito mais uma coisa de colocar, né, uma opinião do que uma mudança cultural. Tanto que é isso. Depois de 88, eu com 88 tinha 10 anos, é isso, né? Adolescente a gente via piada, zoeira, e era normal. Então, assim, a Constituição... A gente vê até hoje, né? Especialmente de quem é mais velho, né? Então, é verdade. É verdade. Até hoje. Meu pai, eu puxo a orelha dele direto, né? Eu falo E você sabe que outro dia, eu até queria colocar isso aqui também, porque eu falei outro dia isso para um colega meu, e ele pensou, entendi. Assim, porque o preconceito, preconceito, essa ideia, né, que a gente tem dentro da gente, você pode ter preconceito e tiver lá no seu coração, na sua mente, e você não externar para ninguém, isso não é crime. Né? Agora, quando você pratica um ato de discriminação, quando você coloca esse seu pensamento para fora, aí é crime. Né? E se for relacionado com cor, raça, etnia, procedência nacional, procedência, né? Aí a gente tem um crime de racismo. Então, essa coisa que você falou assim, os mais velhos até hoje acham graça porque é uma questão cultural mesmo, de educação. Você entender que você não pode fazer esse tipo de piada, que não tem graça. Que isso gera inúmeros... Não, vem até aquele tipo de comentário. Imagina, quando você fala, sei lá, você deu o exemplo do seu pai, não quero falar dele, tá? Não quero fulanizar o debate. Mas assim, quem quer que seja, especialmente pessoas mais velhas, aí você fala, mas escuta, mas você tá sendo racista. Imagina, eu racista, eu tenho até amigo negro. Esse argumento é o melhor. Isso é muito comum. Imagina... Tem negro que trabalha na minha casa. Eu já contratei muitos negros pardos. Eu confio neles. Eles têm a chave da minha casa. Então, a pessoa continua repetindo isso, né? A pessoa continua repetindo isso. Porque é uma coisa muito arraigada, né? Muito. Assim, Joaquim Nabuco tem uma frase, né, clássica, ele dizia, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Porque a escravidão acabou faz mó cara, né? Mas aí você vai dar aula. Você vai dar aula, né? Você tá lá na faculdade, não sei o quê. Hoje eu acho que mudou um pouco, mas assim, quando a gente começou, há 20 anos, né, a lecionar, a verdade é que tinha pouquíssimo negro na sala de aula. Não, na sua sala, né? Na sua sala de aula, quando você estudava. Então vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Na minha sala tinha um. Na minha tinha um. Na minha não tinha nenhum. Uma sala de uns 80. Tinha 2, eu acho. Na minha sala tinha alguns, mas também eu sou de uma geração mais nova. Você também é um pouco mais novo, mas também nós, comparativamente. Nós podemos falar isso, mas na minha sala também não tinha. A gente pode falar isso, mas enfim. Então, mas é isso, né? Então, assim, dúvida, mas de qualquer jeito, que eu acho que a Constituição, quando vem dizer que é imprescritível, concordo também com você, viu, Fê? O STF dizer que a injúria racial era imprescritível, assim como o racismo, também...
Acho que tá certo, porém não era ele que tinha que fazer isso. Agora que tá na lei... E ela falando isso do Supremo, pra quem assiste o canal sabe que é porque tá errado mesmo. Tá errado mesmo, não, uma interpretação... E aproveitando, né, a gente pode até citar aqui a interpretação do Supremo que equiparou o crime, a conduta de homofobia ao crime de racismo também, né? Também. Então, pera, Não, homofobia é o quê? Homofobia É racismo. É a prática de ato discriminatório. Na ponta da lança é racismo também. Também. Não, eu sei que você... Eu sabia o que você ia responder. Eu só tô... Mas aí de novo, eu vou de novo concordar com a opinião do Supremo, mas discordar da forma. Ou seja, que aí é pior ainda. Porque Alguém precisava explicar isso aí, hein? Pra quem tá assistindo, porque às vezes quem tá assistindo fala, o que eles estão falando? A gente tá falando da decisão do Supremo. Ele que escreveu um livro a respeito, que eu acho que devia. Na verdade, pessoal, é o seguinte... Que é a tese do mestrado dele, aliás. Isso aí. É o mínimo que pode fazer pela gente. Deixa eu falar sobre isso. Não é só a respeito... A tese não era exatamente isso. Exatamente. Era sobre ativismo judicial, né? O papel do judiciário interferindo nos demais poderes, né? Só para desenhar aqui rapidamente, o Estado brasileiro ele é formado por 3 poderes distintos, né? O poder legislativo, tem a função de produzir as leis. Deixa eu só falar um pouquinho. Claro. Eu vou pedir pro tio do Zap, pega um papelzinho, uma caneta e anota, por favor. Isso, segue. Então, voltando ao poder legislativo, que tem a função de criar as leis, né? De produzir as leis que nós tanto debatemos aqui. O poder executivo, que tem a função de não executar exatamente as leis só por si só, mas administrar a sociedade como um todo, e o judiciário, né? Que tem um papel de julgar os conflitos sociais. E o Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo, né? O meu livro não fala apenas do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente do Supremo Tribunal Federal. Mas o Poder Judiciário em si, nos últimos, eu faço um recorte histórico de 88 para cá, né? Que é justamente o ano que promulga a Constituição vigente no país. Eu faço um recorte e começo a analisar a interferência do Poder Judiciário nas funções que são exclusivas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Uma dessas decisões emblemáticas do Poder Judiciário foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal numa arguição de descumprimento fundamental, que também é uma ação que só tramita lá no Supremo Tribunal Federal, que equiparou a conduta de homofobia, ou seja, ser preconceituoso e segregar um grupo de pessoas por conta da sua orientação sexual ao crime de racismo. Então, o Supremo, na verdade, ele criou um novo tipo penal. Coisa que só poderia ser feita por lei. Pelo Poder Legislativo. Por que ele fez isso? Porque ele fez isso em nome da proteção desse grupo social, né? Era a função do Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo nunca se interessou em tratar desse tema. E aí o Supremo falou assim, não, então, se o Poder Legislativo, que tem essa competência para fazer, não fez, cabe a mim fazer. Então, eu, Supremo, vou fazer. Então, deixa eu entender. Quando eu dou aula sobre o princípio da legalidade e falo assim, olha, somente lei, na acepção estrita do termo, pode prever condutas criminosas e penas, certo? Sim. Não é mais, olha. Não é mais assim. Exceto nos casos em que o Supremo levantou a mão e canetar. Excetuando o Supremo Tribunal Federal. Quando eu vou dar essa aula, eu preciso falar que assim, mas tem uma ressalva. Tem uma coisinha aí. Como o tio do Zap tá anotando, eu acho interessante a gente falar assim, não é que a gente é contra a criminalização da homofobia, né? Só que não é pelo Supremo que isso tem que acontecer, tem que ser pelo Congresso Nacional, que é o poder constituído para produzir leis no país. Não só produzir leis, né? Criar crimes e determinar penas para condutas. Seja como for, não é papel do Supremo, mas assim, já que fez, valendo, né? Tá valendo. Até porque se o Supremo falou, isso vai recorrer pra quem? Evidentemente, vou recorrer pra quem? E evidentemente que essa ideia já está sendo aplicada na prática, né? Já pessoas sendo condenadas pela prática de homofobia. Esse eu diria que é a cascata do bem, é isso? Como assim? Porque você tem uma decisão do Supremo que vai fazer bem para baixo. A gente falou tanto aqui da cascata do mal, ou seja, decisões ruins do Supremo que fazem uma cascata do mal, isso é uma cascata do bem. Mas vai gerar efeitos, efeitos ilegais, né? Efeitos que podem ser discutidos lá na frente. Assim, volto a falar que eu concordo com a opinião do Supremo,
mas não é papel dele fazer dessa Não é. forma. Exatamente. É isso que a gente... Você concorda também? Concordo com Depois de você. tanto estudar, podia... Não, eu concordo Então, com você. Eu o concordo com ativismo, você. então, tem o ativismo com o qual a gente concorda e tem o ativismo do qual a gente discorda, mas assim, de todo o ativismo a gente discorda. Mas você Do concorda que modo isso é como- muito ok? subjetivo, Ricardo? Muito. Tô falando assim, veja bem. Vocês mudaram o tema do episódio. Eu só quero dizer. Eu Não. ia falar isso na hora que você pediu pra ele explicar. Eu ia falar, não é esse o nosso tema de hoje. É que tem o A gente ativismo pode- bom. a gente falou que ia... um recorte. Não, só um depois. parênteses. Tem um Você ativismo foi bom quando- e tem um ativismo ruim, mas na verdade, assim, não tem, né? Todo ativismo é ruim. Eu acho que todo ativismo é É ruim. que às vezes o ativismo, às vezes a decisão do judiciário que espraia, portanto, o seu poder, né, para outras esferas, tipo legislativo, assim, o judiciário legislando, às vezes a gente concorda com o resultado daquilo ali, mas a forma sempre vai ser errada, então. Sempre vai ser. A errado. forma sempre vai ser errada. Exato. Mas aí é isso É? também. Mas também Essa é isso. é- Aí tá aí, ó, homofobia. A gente tem uma pessoa trans sendo morta por dia no Brasil. Você tem índices altíssimos de todo tipo de discriminação contra, né, Esse contra grupo? pessoa, com esse grupo. E o Congresso tá lá, né, discutindo. Em brancas nuvens. Então mas tá passando. se a gente- Então, mas, assim, ó, mas veja. só pra gente acabar com isso, É. porque assim, se a gente for falar dessa forma, Não, aí, não. aí Acho os que isso fins pode ser- justificam os meios. Pode ser um outro então, episódio eu isso não aí. Justificam os concordo. meios. É. E sempre que os fins, na maioria das vezes, os fins, quando os fins justificam os meios, É porque sempre dá ruim. É porque o Nesta é uma boa opção. É. Essa é uma boa decisão. Relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Exatamente. Então, mas não é porque não, acertou que a gente vai concordar com o método. Agora, só, né, assim, só quero dar um último pitaco. Agora é o último mesmo. Mas, assim, o último pitaco é esse, né? Apesar do erro, né, quem justifica que nesses casos tá ok, que não tem problema nenhum, diz, olha, mas já que a gente tá... O Supremo está, de fato, legislando, mas está para ampliar direitos e proteção, garantias fundamentais e tal. Então, Exatamente. assim, aí estaria justificado por uma razão do bem. Então, assim, mas, ó... esse é outro episódio. Esse é outro episódio. Vamos falar do racismo. Eu tenho uma coisa pra falar, então. Vamos fechar falando o seguinte, que quando for pro bem, tudo bem. Quando for por mal, aí não pode. Se então, quando for no pros meu amigos, coração, ok. Isso. Dentro do meu coração, eu vou dizer quando é que é bom, quando que não é. Quem decide sou eu. Eu né? quem, né? Isso, não, quem decide sou eu, mas e se eu não gostar, não, aí reclama com o responsável que sou eu também. Sou eu também, isso. né? Sou eu mesmo. É mais ou menos isso, né? Não, eu tenho uma coisa pra dizer, que é o seguinte. Lembrou-se aqui que a chamada injúria racial, portanto, saiu do Código Penal e foi parar na lei de racismo, Uma lei especial. na lei específica, e, portanto, hoje, a injúria racial é uma modalidade de racismo. Até Sim, aí, certo. beleza? Certo. Tem um senão, né? A lei 7716 prevê assim que serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tem isso aí Calma também. lá. Tá. Ó, religião. A lei, então assim, a lei que é de 89, que você fala, logo saiu a Constituição, logo em seguida saiu a lei do racismo, né, da discriminação racial, e colocou ali que uma das formas de discriminação racial é a discriminação religiosa, beleza? Isso. Isso estava lá na injúria racial do Código Penal. A injúria racial sai do Código Penal e vira racismo. E trouxe tudo que é de comportamento de discriminação racial, menos a religião. Veja, se você olhar o Código Penal, Não lá tem. no Código Penal continua o xingamento, a injúria decorrente de intolerância religiosa, continua no Código Penal. Então, assim, se eu colocar... Vai, de novo você tá dando sua aula lá. Você fala assim, ó, o negócio é o seguinte, não tô boa hoje. Assim, hoje, acho que fizeram um trabalho pra mim. Então, assim, hoje não aceito aluno umbandista. Você bota lá, opa, isso é o quê? Não recebo aluno umbandista é racismo. É outra modalidade que não injúria racial. Uhum. Agora, se você chamar a sua aluna de macumbeira safada, é o quê? É a injúria do Código Penal. Então, toda modalidade de injúria racial veio pro Código Penal, essa não. E por que não? Por que não? Foi de propósito ou foi um erro? Não sei, talvez... Não sei dizer, eu não sei dizer. Eu acho que foi um erro. Porque acho que foi um erro, faz esse sentido. seu exemplo aí, caracteriza completamente Eu acho que não injúria ia racial. aprovar.
Né? Porque... Chamar de macumbeira safada. Por quê? Porque a Umbanda, o Candomblé são religiões de raízes africanas que estão diretamente ligadas aos negros brasileiros, né? E quando faz essa referência, não vejo como... né? Claro que vai haver uma divergência na prática, na aplicação dessa lei. Expresso, né? Porque você pode entender como uma injúria racial, porque quando ela fala macumbeira safada, por conta da religião de matriz africana, ou então você fala assim, não, olha... Chama de crente safado, então, e aí? Então, era o que eu ia falar. Eu não acho que é isso, porque... Veja bem. Eu não o acho artigo que tem... o artigo 2º A fala, né? Então, isso aqui, lembrando, a injúria racial... Só pra concluir, você falou assim, crente safada, assim, eu entendo, eu só tô dizendo que isso pode gerar, em um caso dar ensejo como esse... não tenho dúvida, mas eu tô falando, mas e a sua opinião qual é? A minha opinião é a injúria racial é referente ao que está no artigo 2A, segundo A da lei de racismo, e injúria preconceituosa em relação à religião, agora é uma injúria do artigo 140, parágrafo 3º. Então não vai se aplicar a lei de racismo nesse caso, porque não tem previsão legal. Eu só estou dizendo que pode acontecer. Pode acontecer. Não tenho dúvida. Pode acontecer. Isso, a injúria racial previa lá no Código Penal, antes dela vir para a lei de racismo. Não trouxe a religião para a lei de racismo, é isso. Veio tudo. Menos a religião. E a religião ficou lá. Não, ficou lá a ofensa relacionada à pessoa idosa. E deficiente, né? Não pode chamar seu pai de velho safado, tá? Não vou chamar. Com deficiência. Convém. Pode responder criminalmente. Bom. Aí, assim, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia e procedência nacional. Religião não tá aqui, né? Então, eu penso que para ser, assim, legalista... Mas eu queria falar é o seguinte, que estes grupos que atuam, principalmente no Ministério Público, que atuam especificamente nestas matérias, eles são punitivistas. E aí você tem toda a razão. Ou seja, o que puder colocar na lei especial, vamos colocar. E vai ser recebido, o cara vai responder e a chance disso emplacar na justiça porque, eu veja diria só, que é de 100%. Felipe, quando a gente fala de etnia, algumas religiões estão diretamente atreladas a etnias específicas. Mas todas elas você pode falar disso. E aí o promotor de justiça desse grupo específico de crimes contra o ódio, né? Crimes de ódio, perdão. Vai fazer essa relação, né? Vai fazer essa relação. Mas tá errado. Tá errado. Eu concordo com você. Uma atividade Estou aqui elucubrando o que pode acontecer. Eu acho que houve um erro. Eu acho que foi um erro. Eu acho que não foi proposital que isso não tenha vindo. Eu acho que não foi proposital. Assim, vamos deixar a religião de fora. Eu acho que não. Você não acha que pode ter havido lobby? Para a religião ficar de fora? Eu acho que... Porque assim... Qual que é a vantagem? Conhecendo como as leis são feitas... Você vai falar assim dos evangélicos, por exemplo? Não, lobby de grupos religiosos, gente. Mas a gente tem medo de criticar. Por exemplo, uma coisa é eu criticar e estar sujeito a um crime de injúria que está lá no Código Penal, que tem pena menor, que tem um processamento diferente, que a ação não é pública e incondicionada como no crime de racismo. E assim, a gente vai colocar a religião aí, um vespeiro, tá entendendo? Mas esse lobby vale pros dois lados. Então, quando eu for criticado também... Porque os evangélicos sofrem preconceitos também. Mas aí, se você pensar assim, a opinião dele sobre a outra religião não é ofensiva, não precisa ser ofensiva. Ele pode não gostar da outra religião, não precisa ofender. Ele pode... Porque nós estamos falando de crimes dolosos, né? Sim, tem que ter Se eu tenho uma opinião crítica sobre alguma religião, isso não tem crime nenhum. Não tem absolutamente nada. Eu posso falar. Tem que ter desde que eu não tenha a intenção de ofender, ou que eu não tenha intenção Você pode falar, inclusive, que você não acredita em Deus e tá tudo certo. Exatamente isso. Enfim. Porque o Estado é laico, né? Exato. A gente eu não fiz essa pesquisa para saber se foi proposital ou não. Talvez a gente até, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, consiga descobrir. Porque tem algumas coisas que a gente sabe que foi erro, né? Pra ser bem tem sincero, algumas coisas que tem... A gente pode até fazer um episódio de erros só de legislativos. Nossa, dá um episódio. Não sei se cabe num episódio só. Esse negócio tem umas coisas que você olha e fala assim, isso aqui certamente não pensaram direito, né? Exato. Mas eu diria que, pelo menos na minha opinião, eu não tinha nem visto isso. Mas assim, analisando aqui, eu acho que certamente cai nessa vala aí. Ou seja, fizeram nas coxas e ficou lá. Assim, não acho que foi um negócio pensado. Já tá aí. Alguém já escreveu, tá bom como tá. O que me surpreende muito, porque assim, quando eu tô dando aula, eu fico falando, né, da importância de você escolher os deputados, senadores e tal. Eu falo assim, olha aqui, ó.
olha o que acontece, né? Olha também um deputado que tá lá, né? Que foi eleito e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que a gente sabe que passa por tanta gente, né? Até uma lei ser efetivamente, entrar em vigor, passa por tanta gente que tem uns absurdos na lei que realmente você pensa, não, Que o forte dessa turma não é a técnica legislativa. Então, mas alguns são, né? Você tem lá, né? Tem gente preparada. Você tem assessores, né? Você tem assessores jurídicos, você tem gente que tá lá pra isso. Não dá pra acreditar que passa, né? Por erro. Gente, eu tendo a achar que foi de propósito. Do tipo, gente, já é injúria. Deixa aí, né? Já é injúria, porque assim, chamar de racismo isso aí também, puta, nós vamos jogar uma pedra numa caixa de marimbondo, tá entendendo? Pra todo lado, tá? Veja, religião de matriz afro, evangelho, vale não pra importa, tudo, né? tá? Aí, Pode então... ser. A gente pode pesquisar. Gente, e aí? O que vocês acham? Alguém aí pesquisou sobre isso para saber se foi um erro que ficou de fora ou se foi proposital? Alguém tem alguma informação privilegiada para dizer pra gente se foi um erro ou se não foi? Agora, deixa eu falar, vamos mudar de assunto, a gente vai aguardar aí as pessoas que assistem a gente, ver se alguém né, traz uma luz sobre esse assunto, senão a gente mesmo pode pesquisar. Mas eu quero dizer uma coisa, eu acho que quero a opinião de vocês. Eu não lembro de 15 anos atrás, 20 anos atrás, se falar em racismo estrutural. Eu não lembro. Para mim é recente essa ideia do racismo estrutural. Né? Expressão do Silvio Almeida, hein? Então, por ele. Eu não vou nem expandir, quero falar só do racismo estrutural. Vamos falar só disso. Vocês acham que isso é decorrência dessa me parece que o que a gente desenvolveu aqui num contexto histórico foi essa maior valorização, né? Não sei se a expressão está certa, mas uma maior valorização do respeito à raça, cor, etnia, procedência. Então, assim, era um crimezinho mais besta, foi ficando mais grave, agora já está na lei de racismo, além de mais grave é imprescritível, é inafiançável. Vocês acham que esse caminho, essa valorização desse respeito que tem que se ter, também pavimentou a discussão sobre o racismo estrutural? Vocês acham que foi... Até a questão das políticas, né? Cotas. Sim. Nos concursos, em universidade. Tudo isso. Eu acho que passa... É uma sequência de atos, né? Isso. É um reconhecimento da sociedade brasileira em relação ao que nós, sociedade brasileira, né, fizemos no passado. Então, acho que é uma construção. E talvez a gente não esteja vivo para ver a conclusão dessa construção, mas é um passo, sim, sem dúvida nenhuma, né? O racismo estrutural, mas aí, como diz, né? Como a gente estava discutindo aqui, não é só a lei que resolve. São atos decorrentes da formação legal, da formação da lei. Então a gente tem já fala do racismo estrutural, fala do racismo institucional, né? Racismo institucional, especialmente nas forças de segurança pública. As forças de segurança pública, se você pegar os índices de abordagem policial, são muito maiores da população negra. Preciso fazer um comentário. Não, desculpa. Vai. Sem querer te cortar, que eu não quero perder. Fala. Vai. A gente está em tempo de eleição e vai ter um candidato que tem um vice que falou que a abordagem da polícia nos jardins tem que ser diferente na cidade de Tiradentes. É um racismo institucional. Então. Isso é o racismo O institucional. racismo estrutural... Aí Mas tem muita gente que aplaude. Tem gente que aplaude. Estrutural. Claro tem gente que aplaude essa postura, não tem gente Então, que aplaude? mas aí você não acha que é um racismo econômico? Porque eu estou dizendo o seguinte, se tem uma pessoa negra bem vestida no jardim, ele não vai ser abordado, ou vai? Tem chance de acharem que ele é o segurança, né? Se ele estiver bem vestido. Não, A gente teve aqui o episódio do Everton, mas estou dizendo o seguinte, se tiver alguém diferente nos jardins, andando de forma diferente, porque assim, a gente tem... O que é diferente? Alguém Diferente como muito assim? bem vestido. Tô falando, tá. se tem alguém muito bem vestido, assim, não sei se ele vai ser... Mas se você tiver mal vestido nos jardins, vão te abordar? Não. Então, mas eu concordo com isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando só o seguinte, é que tem também eu acho preconceito tá? econômico. Acho improvável ele estar mal vestido. Em qualquer lugar. Deixa ele... Eu vou levar essa anedota, eu vou levar esse comentário como uma anedota, mas tudo bem. Eu só estou dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem bastante aqui no Brasil um preconceito econômico. Ou seja, a abordagem dos policiais são aquelas pessoas mal trajadas. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem pessoas pardas e negras
são mais mal trajadas porque as pessoas pardas e negras... Que a pobreza está estampada. Exatamente isso. A pobreza está estampada. Exatamente isso. Mas eu ainda acho... Mas é claro que eu concordo que o cara falar isso também, vou dizer, o racismo estrutural. O Ricardo, eu dei o exemplo aqui no episódio anterior, ou seja, que gritaram ladrão, passou um loirinho na minha frente e eu jamais imaginei que ele era o ladrão, o furtador. Sim. Eu tô dizendo o seguinte, se ele fosse um cara negro ou pardo, certamente eu tinha visto ele dessa forma. Então eu tô falando o seguinte, inconscientemente a gente tem isso arraigado dentro da gente. Sim. E aí, falando disso, eu acho que a evolução da sociedade, talvez a minha filha não tenha isso, porque eu tento fazer isso diferente. Não que minha mãe e meu pai não tenham, mas a sociedade fez mal para mim. Porque minha mãe e meu pai são duas pessoas que não têm, talvez, essa cultura. Mas, assim, a sociedade que eu vivi tinha. Jair, mas isso aí que você tá falando, mesmo a questão da homofobia, que tem a ver com racismo, né? Também. Geração molecada agora. Conversa com eles. Não tem. Assim, meu, não tem. assim, o fulano tem um namorado na escola e tá tudo certo. Não, eu sei, mas nada, Ricardo, não tem risadinha, não tem nada. Não é piada pra eles. Não é piada, então, mas fazendo esse paralelo, ou seja, na nossa época, o homossexual, para andar de mão dada, tinha que ir por fake caneca. Olha lá. Não, assim, no fake caneca ele podia, porque ele ali de fato... E outra... Era um nicho, né? O cara tinha que ter... Exatamente, mas eu tô falando ele assim, tinha que o cara nos vinha... guetos. Exatamente isso. Ó, eu posso dizer o seguinte, outro dia eu fui num shopping e tem uma apresentadora que tem um filho negro. E aí, eu e a minha esposa, era uma época, inclusive, que a gente estava na fila de adoção, e aí eu comecei a olhar no shopping que a gente estava. Era o único negro. A gente foi num restaurante, não tinha ninguém trabalhando, não tinha ninguém no shopping. A gente andou por 2 horas num shopping e não tinha nenhum negro. Tinha um menino que era um negro. Era o único negro. Ou seja, ele era uma referência no shopping. Se a gente pensar num negócio desse, numa sociedade que tem... Mais da metade da população é negra, você imagina como é isto. Ou seja, eu falo para você o seguinte, é só a gente pensar, a gente falou das faculdades, né? Nas faculdades não tinham. Mas pensa no nosso convívio. Pensa o seguinte, numa festa de aniversário sua, Não. Quantos negros tem? Ou numa festa de aniversário? Ou na festa de um filho de um colega nosso? A última foto que você postou no Instagram aí que seja de galera. Exatamente. Às vezes tem algum pardo. Não precisa nem ser negro. Mas eu acho que isso aí foi essa transposição. Essa noção que a gente tem hoje, que é justamente do racismo estrutural, institucional. Que antes você pensava assim, não, eu não tenho nada contra negro. Você já achava que você não era racista. Até tem um amigo. Mas você até tem um amigo, até tem mas com exemplos ridículos, né? Mas eu acho que essa discussão do racismo estrutural abriu a cabeça de muita gente para perceber isso. Assim, o que é estrutural é isso, você está num shopping center e só ter uma pessoa negra no shopping center inteiro. E digo mais, viu, Fê, você deu o exemplo de, é social, está relacionado à pobreza e tal, mas eu acho que é assim, você... bem vestido ou mal vestido, você não vai ser abordado nos jardins. Um negro bem vestido, você não pode... Pode ser. Não dá pra ter certeza. Você não tem certeza se não vai ser, entendeu? Concordo, então, assim, concordo. Isso é o racismo estrutural, né? É a pessoa que mesmo não tá equiparado nunca, porque ele tá ali estampado, a cor da pele dele vai fazer ele ser diferente ainda em qualquer lugar onde ele ande. Mas se a gente pensar pros policiais, das abordagens, a gente pode pensar o seguinte... Quem são as pessoas que cometem roubo e furto? Então, eu acho que essa frase... É só a gente levar pra cadeia e pensar o seguinte... a grande maioria é pardas e negras. Eu acho o seguinte, eu acho que essa frase é uma frase do que é feito. Sim. Né, do que é feito. Mas é infeliz, Mas é infeliz, ainda mais de um político, infeliz, né? Porque, assim, dizer isso acho que só se justifica dizer isso pra dizer assim, olha, a gente precisa mudar. Isso, né? Isso. Não dá pra dizer isso falando, é assim que é feito e é assim que vai continuar sendo feito. Não, o cara fala assim, a abordagem da polícia é diferente porque tem que ser diferente nos jardins e na periferia. Cara, acho que uma frase como essa só serve, né? Se tiver um complemento no sentido de que, olha, a gente tem... como é uma expressão ampla, né? Assim, a fundada suspeita que permite essa abordagem. É uma expressão que
assim, não tá afincada em nenhum lugar, né? O que é fundada suspeita, né? Então, assim, era o reconhecimento de que durante muito tempo a gente usou a fundada suspeita porque a gente cresceu numa sociedade em que o racismo está na estrutura da sociedade, na instituição. E agora a gente precisa romper com esse paradigma para que a fundada suspeita seja outra que não a cor da pele. Com quantos juízes negros você já fez audiência? Exatamente, então. mas é por isso que a política de cota é fundamental para você ter a oportunidade. Não vai ser amanhã, daqui 2 anos, vai ser daqui 10, 15, 20 anos. Isso. Mas precisamos mudar essa realidade. É só a gente abrir mais o leque, falar nas reuniões da OAB. Não. Não, começou agora e é difícil a gente ter, ou seja, é difícil cumprir cotas também. É difícil. Você, o presidente do TED, é muito difícil você conseguir achar pessoas negras que tenham a característica e as atribuições. É porque não conseguiram chegar. Formação, é porque não a conseguiram formação chegar. e conhecimento ainda aí não está o racismo estrutural que barra essas pessoas. É porque não conseguiram. Elas não conseguem chegar. E mais, não é só que não conseguiram chegar. Quando chega lá, então, eu já falei aqui, né? Todo esse trabalho lá na OAB é voluntário. Então, assim, ainda que a pessoa tenha chegado lá, ela precisa disponibilizar de um tempo para trabalhar para a OAB, que muitas vezes essa pessoa não tem. Porque ela não tem, ela não é autônoma, ela trabalha em outro lugar e não consegue. Então, assim, são tantos os fatores que influenciam nisso que a gente olha lá e fala assim, olha, infelizmente não consegui cumprir. E é só ver o seguinte, a gente voltando ao episódio do Everton, ou seja, onde ele chegou, ele é um herói. Ah, sim. Ele mesmo fala, ele não gosta de ser visto assim, né? Porque ele fala, mas né? No fim das contas, o cara assim, porque ele venceu a luta. Você tá vencendo ainda, exceção, mas né? ainda tá lutando, mas é a exceção da exceção. É uma exceção, é uma exceção da exceção, mas a gente não pode pegar a exceção da exceção e achar que não deve ser regra. Tem que ser regra. Tem que ser regra. Tem que ser regra. Eu vejo assim, comentários assim, agora eu ligo a TV, só tem... Não teve um ator que fez um comentário esses dias? Que agora você não consegue... Só tem as minorias, né? Não, só tem minoria, né? Só tem que bom, negro, né? Estamos evoluindo. Então, eu falo assim, gente, mas a sua vida inteira... Ele tava achando ruim. Ele tava achando ruim, porque ele tinha menos chance de trabalho. Então, mas é isso que tem que virar pra essa pessoa, ou pra quem pensa desse jeito, fala assim, agora eu ligo a TV, só tem propaganda com gente negra, só tem propaganda com gente gorda, só tem propaganda com gente assim. Assim, escuta, então, durante a sua vida inteira, não teve. Só você, branco, é que tava lá representado em tudo quanto era lugar. Então, assim, você não tá o suficiente, não? Quantos anos você tem? 50? Então, durante 50 anos só apareceu gente igual a você na TV. Tá doendo muito que agora tem alguém diferente? Assim, não é possível que tá doendo tanto. Você não acha que tem que dar a chance pra outra pessoa? Mas você vê, isso aconteceu recentemente com a Maju, né? Então. Da Globo, ou seja... Puxa, como incomodou aquele cabelo da Maju, aquela cor escura dela. Pra cacete, cara. Então, isso que eu tô falando. Mas eu tô falando o seguinte, tem que ser exceção uma pessoa dessa? E eu só queria, antes da gente terminar, eu queria fazer um comentário. Assim, atenção você, tio do Zap, né? Que fica... Não podia parar. A gente não podia passar sem essa, né? Porque normalmente... Não podia passar sem essa, né? Isso aqui, esse tipo de comentário que eu vou referir agora, parte do tio do Zap e circunvizinhança, tá? Olha. E é repostado, é isso? Repostado que assim, que ataca o povo do Nordeste, porque o Nordeste não sabe votar, e aí começa a ofender. Bom, dizer que o povo não sabe votar por si só já é ofensivo, né? Cuidado, que a lei de racismo pode te alcançar, tá legal? Você pode até achar ruim, mas guarda pra você. Né? Então, o guarda pra você é a diferença de preconceito, né? Isso que eu falei. Infelizmente, você não vai conseguir. Não vou obrigar o cara a achar bom, mas guarda pra ele, né? Não, aí eu vejo, assim, sério, dentro da minha família, assim, eu já vi pessoas da minha família que são racistas, ou que, né? E aí é isso que eu falava, assim, olha, é difícil você pegar uma pessoa que já tem uma idade mais avançada e tal, e você pegar essa pessoa e falar assim, olha, você não pode ser racista, porque esse sentimento, né, que foi alimentado a vida toda pela sociedade, pela família, por tudo, é difícil. Mas, assim, mas você não pode. Então começa daí, porque aí se essa pessoa já não expõe, já não coloca pra fora o seu preconceito, ela já não vai influenciar o outro, porque, né, e isso vai gerando a cascata do bem, nessa medida. É a máxima do pedófilo, né? O pedófilo pode ser pedófilo se ele não pegar nenhuma criança, ele tem desejo por criança. Enquanto ele tem o desejo, mas não faz nada, não tem crime, certo? Eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu falei que era um
preconceito financeiro, econômico, mas eu não estou negando que exista um preconceito, claro. Componente. Eu não estou falando que a gente não mora numa sociedade com preconceitos raciais estruturais. Sim. E eu me reconheci como um deles. Sim. Isso existe, mas estou falando... O que eu quero falar é o seguinte, que também existe essa questão econômica de respeitar quem tem dinheiro. Assim, eu acho que a gente tem muito isso no Brasil, ou seja, a gente paga pau para quem tem dinheiro, para quem consegue as coisas, para quem anda com carrões, relojões, ou seja, isso uma... Normalmente a gente nem sabe como conquistou esse patrimônio todo, né? Às vezes a gente desconfia. Às vezes a gente Mas eu acho E não que... vê o boletão que tá tudo financiado também, e a gente admira então. aquele cara que tá com... Não, mas mas não vou entrar nisso, eu estou falando assim, que existe isso. Fã de bilionário é uma coisa que precisa ser estudada também, né? Mas tem enfim, muito, né? Mas tem muito. Eu só acho que, assim, acho importante você ter feito essa ressalva e só queria acrescentar uma coisa, que infelizmente, né, assim, existe aí se você conhece um pouco de história, né, assim, e nem precisa conhecer muito, né, obviamente que se você tinha uma população negra que era escrava, que não tinha dinheiro, né, não recebia salário, obviamente você vai ter essa população, né, com uma dificuldade maior, mesmo 100 anos depois, de atingir classes sociais, né, então, assim, no Brasil mistura muito, né? Porque realmente existe aí o preconceito racial, mas existe também esse preconceito social, né? Essa coisa, mas porque as coisas acabam... Estão ligadas uma coisa a outra, ligadas não tenha dúvida. intrinsecamente, né? Não tem outro jeito. Certo? Certíssimo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que foi. Não. Rendeu o debate. Eu queria só aqui falar que eu acho que a sociedade vem evoluindo. Isso é devagar, é muito lento, mas estas questões de cotas, eu acho que os jovens que estão vindo são melhores do que os que já foram. Então, assim, acho que isso vem superando. Assim, eu acho que vem numa evolução crescente que é muito bom. Acho que tanto com a homofobia quanto com o preconceito, acho que eles conseguem viver melhores do que nós, ou do que os nossos pais, ou do que os nossos avós, bisavós. Ou seja, acho que essa geração nova vem para mostrar pra gente que é possível. Eu concordo com você. Eu também vejo meus sobrinhos, eu concordo com você. Eu acho que nesse ponto aí, se tem um ponto, né, que a gente pode falar que houve uma evolução, eu acho que é nesse sentido mesmo. E eu fico muito feliz, e acho que esse caminho da lei de criminalizar e é sim educativo, né? Eu Concordo. acho que E traz que consequências tá práticas e vem trazendo consequências práticas, seja pela lei, seja pela evolução social, mas enfim, isso está melhorando. Exatamente. Tá aí uma lei, né, penal que talvez tenha atingido o dever ser, né, de educar, né? Muito bem, então a gente termina com essa... Acho que ninguém fala mais nada, que foi bom, né, terminar desse jeito. Gente, até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.